Olá pessoal, continuando então a série O Futuro que Preparam para Nós. A ideia hoje então, como eu comentei no encontro passado, é aprofundar a questão, pelo menos uma questão de uma tese, para ilustrar um pouco de como essa discussão perpassa as obras. E vou acabar comentando, hoje não tem muito como escapar disso, que é o pouco de fantasia e sair da ficção um pouco. Também para ilustrar que não é uma discussão tão somente da ficção, mas que ela chega na ficção e que a ficção traz novas abordagens, novas considerações que vão acabar sendo colocadas em função das descobertas científicas. Então, uma das principais questões que perpassa a ficção científica é o que é razão e o que é ciência. Principalmente, a gente vai pegar lá os primeiros autores, tu vai ter coisas que eles vão colocar que eles sabem que não é científico. Quando o Wells fez a forma que ele criou para viajar para a Lua, né, o Caverite, sabia que aquilo ali não era científico. Mas não era aquela tese científica que estava em discussão. A tese que ele estava discutindo era a questão da evolução humana, que os seres humanos chegariam próximos aos selenitas. Tá? Então, tu tem essa questão. Tanto que ali, o cientista, ele muitas vezes tem um papel análogo ao do sacerdote ou do profeta, que são figuras que a gente precisa entender. Então, quando a gente vai entender dos arquétipos, a gente tem que cuidar para não pensar que existe um mundo imaterial onde esses arquétipos existem, que as pessoas só atualizam uma parte dele, porque essa ideia daí não faz sentido algum, tá? Não vou entrar agora no detalhe, mas não é essa a ideia. O que a gente quer dizer dos arquétipos é o seguinte: são figuras que elas têm uma função mais ou menos reconhecível pelo público. Por quê? Porque isso já foi consolidado pela literatura. Então o arquétipo ele é muito mais algo cultural. Isso é o que dá trabalho às vezes para a gente ler obras, por exemplo, orientais, porque nós não temos acesso aos mesmos arquétipos que eles. Por quê? Porque a gente tem uma outra formação cultural com algumas diferenças. Alguns arquétipos acabam sendo similares, por exemplo, o líder militar. Agora, não necessariamente a gente concorde com as ações de um líder militar, porque isso depende de elementos históricos, estratégias que foram consolidadas. Quando a gente chega na ficção espacial, eu acho que aí entra o maior problema, fantasia espacial, principalmente fantasia, porque tu vai ver o seguinte, a partir do momento que tu tem elementos mágicos que podem quaisquer coisas e que as regras não estão claras, aí tu vai entrar naquelas discussões extremamente irritantes de fãs, que é basicamente assim, a estratégia nunca tá certa porque sempre tinha um elemento mágico que podia resolver a situação. Então vamos lá. Definições clássicas que a gente precisa ter. O ser humano, ele é um animal racional. Então, o ser humano é um animal que ele tem a capacidade de pensar através de um pensamento, né? De uma razão, de um discurso. O discurso, as palavras que a gente usa, as imagens que nós vamos transmitem teses. Vou deixar assim. Ou seja, quando eu tenho uma obra narrativa que ela é uma série de palavras que não transmite uma tese, eu não estou sendo propriamente racional, mas estou sendo animal. Não estou dizendo isso no sentido pejorativo da palavra, tá? Porque eu às vezes gosto de parar para olhar uma luta do Godzilla versus o Ghidorah. Não estou dizendo que é necessariamente uma boa coreografia. Mas às vezes a gente está assim, quero ver alguma coisa assim, só para ver, queremos nos maravilhar. Às vezes a gente quer ver algo bonito ou divertido só para espairir. Mas o ponto é, o próprio do animal racional é fazer uma tese. Então a gente tem que fazer uma separação. E esse começa a ser o grande problema da ficção científica, pelo menos nos primórdios. Uma coisa é eu afirmar que existem outros animais, ou seja, outros seres que têm alma, que se movem, que têm sentimentos, mas que não têm razão. E outra coisa é eu afirmar que existem outros seres racionais. E uma terceira é eu afirmar que existem outros animais racionais. É, E aí a gente entra na questão dos alienígenas, por exemplo, porque, genericamente falando, tu tem duas concepções de alienígenas. Se a gente for fazer a transposição do alienígena para a ficção. O alienígena ou ele é um demônio,
ou ele é um ser humano. O que eu quero dizer com ser humano? Ele é um animal racional. Tá. Lewis é o primeiro que vai colocar a questão mais ou menos assim. Ok, o ser humano, o alienígena, ele é um equivalente a um ser humano. Ok, e a encarnação de Cristo, como é que fica para ele? Então, vocês percebam, e eu não estou dizendo que vocês precisam concordar com o que eu estou dizendo, tá? Mas a história da ficção acaba se tornando um mundo sem Deus, por quê? Porque é um problema sério tu fazer certas considerações para pessoa, para cristãs a partir de algumas premissas. Se o ser humano ele é um software com hardware, então a tese de que os robôs um dia superarão os seres humanos ou chegarão ao mesmo nível dos seres humanos, ela não é irrazoável. Mas se a gente tem um criador divino, essa tese se torna irrazoável. E aí entra, pelo menos para mim, essa é a parte mais interessante de a gente analisar na ficção. Talvez tu possa dizer que isso é uma brincadeira de sete erros, mas é aquela coisa, tu está constantemente vendo a argumentação. Por isso, por isso que tu vai ter a questão de que algumas pessoas veem, até comentei no encontro passado, a criação das máquinas como um presságio, e aí percebam aqui, não é uma questão científica. O presságio não é propriamente científico, ele é mais do profeta, do sacerdote, é uma relação de Deus. Então, algumas pessoas veem que certos avanços tecnológicos eles são presságio de catástrofe. Alguns também veem como presságio de abundância, de um paraíso na Terra. Por quê? Aqui é muito mais no sentido afetivo da coisa que no sentido espiritual, conforme algumas escolas que fazem essa separação rígida, tá? Tem gente que não faz, mas enfim. Que também entra naquela questão. Por que que a ciência, a ficção científica, acaba reduzindo o presságio ao sentimento? Porque se a ciência é a razão, o presságio, que eles vão traduzir, eles vão igualar presságio, superstição, fé, só pode ser sentimento. Só que isso já pressupõe as categorias tradicionais da filosofia de conceituação humana. Tanto que tu vai criar o outro problema seguinte, que vão dizer o seguinte: olha, é tudo conexão cerebral, seja hormonal, seja elétrica, tudo impulso elétrico. Então, no final das coisas, o ser humano ele não tem diferença entre o sentir e o pensar. O sentir é um pensar e o pensar é um sentir. E aí o pessoal diz: parece que o Henrique está enlouquecendo. Sim. Por quê? Porque eu estou entrando em discussões que muitas pessoas, quando leem, elas não entram nessas discussões. Agora, quando eu for estudar ficção científica, quando eu vou ler ficção científica, fantasia, eu adoro entrar nessas discussões. Tanto que se o livro não entra em certas discussões, eu simplesmente não entro. Vamos sair um pouco do assunto só para trazer uma questão interessante. Quando Machado de Assis escreve é, literatura de costumes, ele está descrevendo um documento de como era a época que ele vivia, como eram os costumes da região, como as pessoas se vestiam, como eram os lugares. A ficção científica ela não pode dizer como é viver numa nave espacial do Star Wars. Não pode dizer como é, ela pode imaginar, ou seja, ela projeta, tá? Ela faz projeção de como seria o mundo sob determinadas regras. Por isso que vai entrar na ideia de utopia e ucronia. Utopia é lugar nenhum, ucronia é tempo nenhum. Então, utopia é estar perdido no lugar, no espaço. Seja, hoje a gente pode falar espaço sideral, né, mas antigamente se falava algum espaço na Terra, quando não era toda uma piada. E no tempo, tanto no passado quanto no futuro. Tá? Ficção, ela geralmente vai projetar para o futuro, com desenvolvimento tecnológico, que vai ou levar a uma tragédia, que é uma distopia, tá? Ou vai levar a alguma utopia. Ou, no caso, né, no sentido do tempo. Vocês conseguem entender. Mas ela não vai, ela vai partir dessa tese.
volto a destacar, tem essa tese, e essa tese ela vai dizer como as coisas funcionam. Mas percebam que quase nenhuma dessas histórias elas vão fazer, por exemplo, a questão de como é a questão da existência de Deus, da encarnação com a existência de alienígenas. E esse problema não é de hoje. Por quê? Porque a descoberta científica, ou assim, a ciência de sua época, ela não é necessariamente evidentemente relacionada com a religião. E se eu digo que a minha religião ela é confirmada pela ciência, eu preciso fazer esse esforço de conciliar, tá? Senão eu vou entrar no problema de negação. Lewis, como eu já expliquei, quando ele está escrevendo é, O Além do Planeta Silencioso, ele está fazendo essa nova reorganização, né, das novas descobertas científicas com o cristianismo, e ele está restabelecendo isso num caráter simbólico. Ele não está fazendo uma descrição científica. Ele está pressupondo elementos científicos. Quando alguns autores, isso é interessante, isso é um ponto fundamental, da ficção científica eles estão escrevendo, o que eles estão fazendo é resgatar elementos anteriores, antigos, de simbologia, filosofia, psicologia e querendo traduzir esses elementos à luz das novas descobertas científicas. Por isso que, com a nova compreensão que vai se criar de psicologia, neurologia, que todo pensamento, toda razão humana são conexões neurais, tu vai criar a ideia de que o ser humano, ele pode criar um robô, esse robô pode se igualar ao ser humano, ele pode sentir. Por quê? Porque o sentimento é uma conexão de neural. Aí vocês pensam, tá, beleza, mas qual o impacto prático disso? Qual o impacto? Bom, o impacto prático é o seguinte: aquilo que as pessoas acham que o ChatGPT pode fazer está ligado com a imagem que elas têm do que é um robô. Na percepção, na medida em que as pessoas percebem que um robô pode se igualar a um ser humano, elas vão achar que o ChatGPT consegue igualar o ser humano. É isso que vai acontecer. Mas percebam que elas não têm a noção de todas as teses e todos os elementos que formam esse raciocínio. Elas não têm toda a racionalidade. Algumas têm até parte da racionalidade, mas elas não têm. Elas têm a que a gente chama da parte animal, ou seja, elas têm a imagem de um robô que se comporta como humano, mas elas não têm o raciocínio propriamente, tá? Novamente, não estou xingando ninguém. Eu não estou dizendo que eu tenho o raciocínio de todas as coisas que eu estou descrevendo. Só estou dizendo isso. Por quê? Porque, por aquilo que eu comentei também anteriormente, os novos autores eles vão criando tipos que vão sendo repetidos de maneira mais ou menos inconsciente. E o trabalho, parte do trabalho que eu estou querendo fazer nessa série é exatamente fazer esse resgate desse raciocínio que foi feito, das teses que foram criadas e como elas foram sendo implementadas na ficção, para a gente poder fazer isso. E sim, eu estou talvez falando isso exaustivamente, porque aqui no começo é importante deixar isso claro, e daí eu vou começar só nos livros e outras séries, e eu não preciso ficar falando isso tanto, eu posso focar mais na tese, que isso fica relativamente falando. Por quê? Porque tem uma outra questão muito importante. Ciência, vou usar essa expressão, a cosmogonia, eu acho que fica melhor com essas duas palavras, tá? A astronomia e a astrologia, elas não são coisas separadas. A gente tende a separar elas, mas não são. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que a astronomia moderna, ela prevê uma astrologia, com todo o perdão que essa expressão tem, estou usando aqui uma figura de linguagem, tá? Que é meteorologia. Mas por que que a meteorologia a gente não chama de astrologia? Porque a astrologia é presságio, meteorologia é uma ciência exata. Tu sabe que não é qualquer coisa. O presságio é mais ou menos assim: eu vejo nuvens escuras ao longe, né? Eu tô olhando aqui para a janela, eu tenho o presságio de que vai chover. Pode não chover? Pode. As nuvens podem passar ao largo, né? Podem passar ao lado, mas eu vou ver elas. Então, mas eu tenho presságio. A meteorologia ela vai dar a descrição.
Então a meteorologia, nesse sentido, ela está relacionada à astronomia. Mas sempre tem uma astrologia. E qual é? O pessoal vai brigar comigo por causa dessa expressão, eu sei. Mas enfim, comentem essas questões. Se vocês ficarem com dúvida, eu uso outras palavras. Que assim, qual é a astrologia moderna? A astrologia moderna, muitas vezes, e é esse o ponto que, por exemplo, o Lewis combatia, que não existe Deus. E onde está, esse é talvez o grande desafio para os cristãos, onde está a literatura de ficção espacial em que Deus existe? Tá? Por quê? Porque é uma questão de quem julga o quê. A astronomia moderna, não sem razão, ela quer julgar a astrologia passada. E quer dizer que muitas das coisas estavam erradas em termos de presságio, até porque muitos presságios que as pessoas têm com base no tempo e outras coisas não se realizam. Então assim, não há todo o erro fazer esse estudo, porque muitas coisas que o pessoal dizia como presságio não acontece. Em algumas histórias de ficção, tu tem nisso a figura do falso profeta. Ficção não, fantasia. E essa discussão do falso profeta volta à questão que eu comentei antes, que é dos tipos. Mas ao mesmo tempo que tu tem o falso profeta, tu tem o falso rei, tu tem o falso líder militar. O falso líder militar é aquele que teve uma grande vitória em alguma batalha, mas foi por sorte. Mas ele ganhou um grande posto. Já o verdadeiro líder militar, ele pode sofrer derrotas. Mas quando ele tem uma situação de equidade, em que ele realmente tem chance de vencer porque ele tem as condições materiais, ele vai vencer. Ao menos que tu coloque ele contra um outro grande líder militar que é melhor que ele, mas aí não vem o caso. Tanto que aí tu tem as batalhas grandes, né? Inclusive, fazendo um parênteses, um dos problemas que tem a lenda dos heróis galácticos é que tu percebe que o autor ele não é muito criativo com as batalhas, porque ele dá estratégias que são muito simples ou muito focadas em habilidades pontuais e quer falar que a pessoa é um grande estrategista. Eu só olho assim, não me parece a ação de um grande estrategista, não foi um grande plano. Porque o plano precisa de um tempo para ser mostrado. Mas se perceba que, talvez é esse o ponto que eu vou colocar aqui de encerramento, que com essa discussão. Quando eu começo a discutir a razão e a ciência, na ficção espacial e científica, vai se começar a questionar a razoabilidade da fé. Principalmente, já tem essa discussão anterior. E aí, eles vão criar os presságios próprios. Eu acho que a força de Star Wars é o melhor exemplo de presságio próprio. Mas quando a gente vai ver o primeiro Star Wars, né, que é o quarto filme a sair, o Ameaça Fantasma, eles já tentam traduzir aquele presságio em alguma questão científica. Porque o pessoal parece meio que criar esse vício, né, ou cacuete, de que tudo tem que ter uma tradução científica. Enquanto que. Enquanto não. É, e ao mesmo tempo, eles começam a perceber certas coisas, que se determinadas pessoas, por exemplo tosco, tá? Mas é ilustre. Ah, fulano errou uma conta quântica. Ah, é presságio de que alguma coisa ruim vai acontecer. Não, não é presságio, é ciência de que alguma coisa ruim, mas ele traduz ali como um presságio. Ele tem a estética de presságio, ou seja, uma estética sacerdotal para o cientista. Então tu vai acabar, o cientista ele vai começar a virar a ideia do sacerdote, que é o que faz a conexão do homem com Deus. Isso é algo que precisa ter relativamente claro. Só que essa conexão do homem com Deus deriva também da concepção do que é razão. E isso gera, então, os tipos, né, de literatura de ficção que eu comentei no encontro passado. Só que precisa compreender que faz esse giro, que a astrologia, ou seja, a ideia de religião, de se conectar com Deus, passa para a astronomia. E aí se conectar com Deus deixa de ser um processo espiritual e passa a ser um processo físico. Então eu não preciso ter uma vida ascética e mística. Eu preciso criar um foguete e viajar para a Lua. Exemplo tosco aqui, mas enfim, ajuda a ilustrar. Qual é o efeito colateral que poucas pessoas acabam percebendo? Tem uma série de fenômenos que ficam sem explicação,
a não ser a explicação subjetivista do sentimentalismo. Então, um dos motivos pelos quais algumas religiões, algumas profissões de fé, elas vão migrar para a ideia subjetivista é porque elas vão aderir a essa tese. E outras, elas vão começar a questionar. E aí eu faço a pergunta: onde está a boa literatura, né? Ou onde está a literatura desses autores para contrapor? Isso é uma questão que vai ficar por hora em aberto. Estou encerrando essa aula de hoje, mas fica aqui a provocação, porque há a falsa percepção, em parte porque a ficção espacial ela está predominantemente dominada pela perspectiva ateísta da coisa, tá? Há a falsa percepção de que a única tese de futuro é a tese ateísta. Porém, né, isso eu espero que fique mais claro no futuro, não é a única tese que existe, não é a única proposta que existe. Se a tese ateísta é a tese que domina a ficção científica espacial, então uma das primeiras coisas que a gente tem que ter dessa ideia do futuro que preparam para nós é que o futuro que preparam para nós, ele pelo menos é um ateísmo prático. Até a próxima.